Gostaria novamente de agradecer a todos, em especial aos empreendedores que aceitaram gentilmente o nosso convite e hoje estão aqui para compartilhar conosco as suas experiências inspiradoras. Sem dúvida, elas servem de exemplo tanto para quem quer abrir um negócio, quanto para quem já lida com os desafios de manter uma empresa. Cada um deles vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória durante 15 minutos. Em seguida, nós vamos fazer um bate-papo com eles, que será mediado pela Sandra Boccia, diretora de redação da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e também pelo Marcelo Nakagawa, professor e coordenador do Centro de Empreendedorismo aqui do INSPER. Mandem as suas perguntas usando os papéis que vocês receberam aqui na entrada do nosso evento, ok? Eu gostaria de lembrar que os depoimentos de hoje estão sendo gravados e estarão à disposição de todos os empreendedores no site do Movimento Empreenda. Vamos conhecer, então, o nosso primeiro convidado? Bom, ele tem uma longa trajetória. Ele estudou Engenharia Mecânica e Industrial no Instituto Militar de Engenharia e depois enveredou para as áreas de Economia e de Gestão. Concluiu seu PhD em Economia na Universidade de Chicago e fez o programa OPM da Harvard Business School. Ele foi também diretor do Banco Central do Brasil entre 1980 e 1982 e sócio e diretor superintendente do Banco Garantia por 15 anos. Em 99, ele decidiu montar uma faculdade de referência nas áreas de negócios e de economia. Hoje, ele é presidente aqui do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, que é uma entidade sem fins lucrativos. Ele também é membro do Conselho de Administração da BMF Bovespa, da Ideal Invest S.A., do Instituto Unibanco e do Hospital Israelita Albert Einstein. Com vocês, Cláudio Haddad, que hoje vai nos contar um pouquinho da sua trajetória empreendedora. Não vou fazer conta. Na verdade, eu vou falar. Eu posso usar esse microfone aqui? Bom, boa noite a todos. Eles me pediram para falar um pouquinho da minha trajetória. Em primeiro lugar, eles me perguntaram aí fora se eu achava que um empreendedor já nasce empreendedor, ou seja, se empreendedor é uma característica nata. Eu posso garantir que não, quer dizer que, no meu caso, eu só pensei em empreender alguma coisa muito mais tarde na vida. Eu, na verdade, sou filho de professores, quer dizer, a minha vida foi, classe média do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na época, empreender era uma coisa que estava um pouco longe. O sonho, em geral, das pessoas era, digamos, ser um bom funcionário público ou se juntar a uma grande empresa, ou assim por diante. Eu, na realidade, cresci, era bom aluno, quer dizer, sempre fui bom aluno. Fui fazer engenharia mais porque eu fiz científico e, como não queria fazer medicina, acabei fazendo engenharia. Quer dizer, depois de engenharia, comecei a fazer um curso de administração de empresas à noite, comecei a gostar de economia, fui estudar pós-graduação em economia, voltei, pensei que ia ser acadêmico. Aí voltei, fui para a Fundação Getúlio Vargas, dei aula na Fundação Getúlio Vargas durante alguns anos, ou seja, quer dizer, naquela época nem pensava em empreender alguma coisa, em fazer algo do gênero. Quer dizer, descobri que não queria ser acadêmico, que eu gostava de botar mais a mão na massa, de fazer coisas, assim por diante. Saí da academia, fui para o mercado financeiro. E aí, no mercado financeiro fiquei durante uns 20 anos, inclusive com uma passagem no Banco Central, como foi dito aqui. Quer dizer, no Banco Garantia era uma partnership, então as pessoas eram sócias, tinham responsabilidade, se consideravam donos e, quer dizer, de uma certa maneira, pode-se dizer que teve um certo intraempreendedorismo envolvido, mas, na realidade, eu trabalhava com outras pessoas e era no meio de vários sócios, né? E todos contribuíam para o conjunto. Foi um banco bastante bem sucedido, quer dizer, foi vendido em 98, e quando foi vendido, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora, né? Aí que me deu a ideia, bom, quem sabe montar alguma coisa. Educação, pelo fato de ter sido, quer dizer, de ser filho de professores, quer dizer,
Os meus pais já faleceram, mas, na realidade, sempre houve esse aspecto de educação, uma coisa muito importante lá em casa. Sempre achei a educação muito importante e estava vendo a experiência que estava acontecendo nos Estados Unidos, em que várias empresas estavam montando atividades educacionais, ensino superior, ensino médio, assim por diante. Por outro lado, eu vi aqui no Brasil que havia um certo vácuo, digamos, no topo da pirâmide, porque o topo da pirâmide educacional era caracterizado pela presença ou de instituições públicas ou muito poucas privadas, e mesmo essas privadas, em alguns casos, estava vendo que a coisa estava caindo em termos de qualidade. Que os novos empreendimentos estavam se concentrando mais na base da pirâmide, que queriam volume, preço baixo e assim por diante. Então, achei que havia uma oportunidade boa e estava disposto a abrir uma faculdade, quer dizer, de economia e administração, voltada para esse lado. Aí o Paulo Guedes, que na época era diretor superintendente do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, que tinha surgido nos anos 70 no Rio de Janeiro para fazer pesquisa na área de mercado de capitais, mas que depois evoluiu para dar cursos, me disse, olha, se você está querendo montar algo do zero, quem sabe a gente pode se juntar e comprar as atividades educacionais do IBMEC. E assim o fizemos. E o que me atraiu mais foi começar do zero em São Paulo, porque, na época, o IBMEC tinha uma licença, em 99 a faculdade começaria do zero. E, pelo fato de começar do zero, eu acho que você comprar uma entidade acadêmica que já está andando é muito mais difícil consertar, dado que é difícil consertar qualquer empresa que se compra andando, mas principalmente uma entidade acadêmica que a tradição, a inércia numa atividade acadêmica é muito grande. Então, era melhor começar do zero. Quer dizer, meu acordo com o Paulo foi, eu cuidava de São Paulo, ele cuidava do Rio de Janeiro, e assim foi, a coisa funcionou, montamos uma faculdade em São Paulo, na época, que procurava ser bastante inovadora, com coisas que nós considerávamos melhor do que as práticas que vinham acontecendo, inclusive usando bastante tecnologia. Na época, foi a primeira faculdade que foi inteiramente cabeada, os alunos usaram laptop. Hoje em dia, isso já virou comum, mas, na época, era uma coisa diferenciada, um currículo diferenciado, apenas 5 cursos por semestre e assim por diante. Uma série de coisas que nós inovamos, inclusive também queríamos ter uma faculdade de tempo integral, nós não gostávamos que o aluno estagiasse antes do último ano, e várias outras características que a gente colocou. E a coisa foi indo. Começar uma faculdade do zero é particularmente complicado, principalmente se você quer atuar no topo da pirâmide, porque você tem que atrair o bom aluno. E atrair o bom aluno não é uma coisa simples. Na realidade, nós começamos muito com a cara e a coragem, porque quando nós fomos montar a faculdade, aliás, eu fico até impressionado, disse isso aqui outro dia, como é que o MEC nos deu uma licença para abrir uma faculdade. Nós não tínhamos nem prédio, né? Praticamente não tínhamos nada. Tínhamos o IBMEC operava já em São Paulo, mas operava em 2 andares, lá na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio, com a Paulista, operava cursos de MBA, era uma operação pequena, e não tinha instalações, quer dizer, para a faculdade. Então, nós abrimos uma faculdade em que nós tínhamos vagas para 50 alunos de economia, 50 de administração, por semestre. Digamos, no primeiro vestibular, tivemos 130 candidatos, em economia, 30 candidatos, quer dizer, quem não zerou, entrou. Então, tínhamos um bando de alunos que tinham entrado no nosso vestibular e não tínhamos prédio. Então, eu me lembro que montamos uma reunião num hotel com os pais dos alunos para convencê-los de que teríamos um prédio e que o negócio começaria em março, sem, na realidade, ter a menor ideia de como é que nós íamos fazer aquilo. Isso aqui. Aí nós descobrimos um prédio, que era o prédio da Golden Cross, que era uma empresa seguradora de saúde, que tinha abandonado, e que, digamos, lá na Maestro Cardim, e que, quer dizer, poderia servir. Então, nós fizemos uma obra em 45 dias, quer dizer, naquele prédio, adiamos um pouco o começo das aulas na faculdade e fizemos a coisa gradual. Como tínhamos poucos alunos, não íamos usar o prédio inteiro, na realidade, nós começamos, quer dizer, digamos, fizemos apenas os 4, 5 primeiros andares e quando a escola ia aumentando, nós íamos subindo, até que no final estava tão cheio que tivemos que fazer
assim, mezaninos por todo que é lugar, estava uma realmente ocupação, já estava até um pouco complicada. Mas, enfim, quer dizer, o problema é como você atrai o bom aluno, né? Quer dizer, no primeiro vestibular, como eu falei, quer dizer, quem não zerou em economia entrou. Nós começamos com 40 alunos em administração, uns 20 em economia, acabaram se formando uns 30 em administração e 7 em economia. E, quer dizer, passamos, sendo o seguinte, temos que colocar o sarrafo minimamente alto, porém sem ser alto demais para essa turma, que essa turma que entrou aí é um pouco complicada. Então, nós tivemos que meio que ir levando a turma ao longo do tempo, mas nunca baixando a qualidade. E as pessoas, quer dizer, o boca a boca em educação também é muito importante, principalmente na área em que a gente atua. Então, as pessoas foram vendo que o projeto era sério e já no quarto vestibular conseguimos ter mais candidatos a vestibular de economia do que vaga. Foi a primeira grande vitória. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 2.600, 2.700 candidatos para 250, quer dizer, 225 vagas por semestre. Quer dizer, que nós temos. Quer dizer, a coisa evoluiu bastante rápida de lá para cá. Quer dizer, quando a gente pensa, a faculdade tem 13 anos, né? Quer dizer, não é muito para uma entidade educacional. Quer dizer, várias pessoas que eu conversei na época, que eu disse que abri uma faculdade, que disseram que eu era maluco, porque abrir uma faculdade ia ter justamente esse problema, como atrair o bom aluno. Disseram, não, começa na pós-graduação. Mas a pós-graduação já estava lá, fazendo MBA no IBMEC, e achava que o grande valor adicionado que a gente poderia dar é justamente na graduação, formar gente que fosse fazer diferença no país. Bom, a coisa foi andando. Quer dizer, quando você tem um sócio, em geral, você começa, é uma lua de mel, está tudo muito bem, etc. Com o tempo, muitas vezes acontecem diferenças de opinião, assim, legítimas. Um acha que é para um lado, outro acha que é para o outro. E foi justamente o que aconteceu. Com o tempo, essas diferenças de opinião sobre estratégia foram ficando relativamente graves. Felizmente, eu tinha posto no início do nosso contrato uma cláusula de compra ou vende, porque eu já tinha visto experiências semelhantes no passado, quer dizer, divórcios que acabaram de uma maneira um pouco complicada, e essa cláusula é uma cláusula justa. Quem tá desconfortável dá um preço, o outro, quer dizer, tem a obrigação de comprar ou vender aquele preço. Em 2002, essas diferenças de opinião foram ficando mais complexas. Em 2003, decidimos nos separar. Eu dei um preço para o meu sócio, ele resolveu me vender, o que eu achei ótimo, porque, na realidade, eu não queria vender, eu queria, na realidade, comprar. Então, acabou acontecendo isso, e eu aí também comprei os outros sócios minoritários, fiquei com os meus sócios originais, quer dizer, no final, estava com 2/3 do negócio todo, e os outros 3 sócios, Jorge Paulo, Marcelo e Beto Sicupira, que era o meu sócio garantia, 1/9 cada um. E São Paulo eu nunca vi, na realidade, como uma coisa para ganhar dinheiro. Sempre vi como uma coisa para deixar um legado, quer dizer, para a sociedade. E os meus sócios compartilhavam da mesma opinião. Em 2004, portanto, nós separamos todas as atividades do IBMEC São Paulo e doamos para o Instituto Sem Fins Lucrativos. Então, desde 2004, aqui, o IBMEC São Paulo, na época, hoje INSPER, é uma instituição independente, sem fins lucrativos. O modelo aqui é um modelo de uma universidade americana privada de primeira linha que visa se perpetuar ao longo do tempo, que é um modelo, aliás, ainda não testado no Brasil, e eu vou voltar ao finalzinho da exposição a esse ponto. Mas, em 2004, isso aconteceu, então tivemos personalidade própria. Os outros IBMECs eu juntei com outro projeto educacional que eu tinha iniciado com outros sócios, e é um grupo com fins lucrativos que opera no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, tem umas parcerias espalhadas pelo Brasil, ensino à distância e assim por diante. Bom, aqui, portanto, a coisa, quer dizer, foi andando, quer dizer, fomos evoluindo, mudamos para esse campus em 2006, que foi uma operação Build to Suit, e o fato de termos o mesmo nome, embora a gente tivesse tentado separar as identidades através de logo diferente, enfatizar o IBMEC São Paulo, etc., não estava funcionando,
porque, na realidade, os outros IBMECs continuam existindo, inclusive o Instituto Brasileiro de Capitais original, que começou isso tudo, também continua existindo. Então, eram 3 instituições com a mesma marca. Então, resolvemos, em 2008, mudar a marca, o que também não é trivial numa instituição educacional. Você está lidando com ex-alunos, com diplomas que já existem, pessoas que estão aqui, e o que tornava a coisa mais complexa é que a outra instituição, o IBMEC, continuaria existindo, não é que você está mudando uma marca que era só própria sua e passando para uma outra. Mas achamos que deveríamos fazer isso, e aconteceu em 2009. O nome INSPER, para quem não sabe, não é Instituto Nacional de Pesquisa ou algo assim, mas sim vem de inspirar e pertencer, que, junto com transformar, são os 3 atributos que nós consideramos fundamentais da nossa marca. É o que a gente procura fazer aqui. Então, quer dizer, estamos aqui hoje, temos 5.000 alunos, crescemos bastante, de onde nós começamos, praticamente do zero, sem prédio, em 13 anos. Agora, isso foi à custa de muito trabalho. Eu, pessoalmente, confesso que eu não faço nada. Acho que faz outras pessoas, o que faz são as outras pessoas aqui. Eu já brinquei, assim, que na minha lápide, provavelmente vamos escrever, Cláudio Haddad participou de muitas reuniões. É o que eu faço todo dia aqui. No começo, minha agenda é lotada com reuniões. Então, são as outras pessoas que fazem a coisa acontecer. E, quer dizer, isso é um chavão, mas, na realidade, é absolutamente verdadeiro. São pessoas corretas e certas que fazem as coisas. Então, você tem que ter pessoas boas do seu lado, preferivelmente melhores que você, para que as coisas possam acontecer. Senão as coisas não andam. E é difícil, cada pessoa também tem as suas características, então você tem que ter perfis diferentes, quer dizer, trabalhando. Então, quer dizer, comigo, eu nunca planejei isso na vida, as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Se as pessoas tivessem me dito há 30 anos, você vai montar uma faculdade, eu falei, maluquice, que faculdade, que negócio, não estava pensando nisso. As coisas foram acontecendo e, na verdade, continuam acontecendo. Eu sou muito cético quanto a pessoas que muito cedo já planejam as coisas e acham que as coisas vão acontecer e têm um plano de longo prazo, porque a vida traz sempre coisas novas. Na realidade, eu já estou na minha 3ª vida, talvez. Comecei como acadêmico, depois passei para o mercado financeiro e agora, quer dizer, eu não sei o que eu sou. Sou, sei lá, educador, empreendedor, uma coisa assim, mas, quer dizer, seria a minha 3ª vida. Todas as vidas foram muito interessantes, muito ricas. Eu não, quer dizer, procurei aproveitar ao máximo cada uma. Quer dizer, erros a gente comete sempre e vai continuar cometendo, mas a gente tem que aprender e nunca se desanimar, né? E vai para frente, tocar em frente, é o que aprendi. Bom, o grande desafio agora, voltando ao ponto do modelo, é como preservar, perpetuar aqui a escola. Porque um modelo sem fins lucrativos, de uma universidade americana, por exemplo, depende muito de gerar stakeholders que consideram aquele projeto importante, que vão se envolver no projeto e fazer com que ele esteja cumprindo a sua missão permanentemente. É o que acontece com as universidades americanas, em que, em geral, os ex-alunos aqui se envolvem em um board of trustees, etc., e fazem esse negócio acontecer. Aqui no Brasil, esse modelo ainda não está suficientemente testado. Harvard está aqui há praticamente 400 anos, formada em 1623, se não me engano. As outras universidades americanas, mesmo as mais recentes, como a MIT, tem mais de 100 anos, e assim por diante, as coisas estão andando. Aqui no Brasil não temos ainda exemplo de entidade, fora as entidades confessionais, tipo PUCs, etc., mas aí você tem todo o aspecto da religião por trás, a estrutura. Esse modelo ainda não está bem testado. A Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalhei há alguns anos, começou como praticamente semipública. Hoje é privada, mas ainda depende muito de coisas de governo e assim por diante. Ou seja, o nosso modelo ainda é um modelo, eu diria, único, que ainda não foi suficientemente testado. E o grande desafio é justamente gerar esses stakeholders que achem o projeto importante e que vão tocar isso para frente. Então, estamos fazendo um esforço muito grande com nossos ex-alunos para que eles se envolvam
e entrem no jogo e, assim por diante, a gente vai fazendo isso acontecer. Agora, só para terminar, temos um projeto, nosso maior projeto, quer dizer, não é o maior projeto, um projeto importante que nós temos hoje, é montar um curso de engenharia aqui do lado, e para isso estamos fazendo fundraising, junto com uma série de entidades, está indo muito bem. E o fundraising também tem a característica, é importante pelo dinheiro, evidentemente, mas também é muito importante pelo envolvimento que grupos empresariais ou pessoas físicas terão com a escola, porque uma pessoa que também dá dinheiro, é bom que se envolva e assim por diante, o que ajudaria, em princípio, na preservação desse modelo. E, evidentemente, eu tenho que pensar na minha sucessão. Eu estou aqui, quer dizer, não tenho planos de morrer tão cedo, mas essas coisas acontecem e, eventualmente, as pessoas também têm que deixar outras pessoas sucederem tocando, né? Então, é uma coisa que eu já estou começando a pensar. E como é que vai ser feito isso? A ideia é que seja feita uma parte enquanto eu ainda esteja aqui em conjunto para ver se essa coisa está funcionando e, com o tempo, eu me chutar para cima, por exemplo, e deixar o resto da turma tocar. Mas, quer dizer, os desafios são muitos, a entidade acadêmica tem as suas particularidades. Em geral, é gente muito boa, mas com egos também muito fortes e personalidades, assim por diante. Então, juntar, coordenar e fazer com que esses perfis todos funcionem de maneira adequada e gerando o valor que a gente quer que gere, não é uma coisa trivial, mas, quer dizer, todo business é assim. Quer dizer, não tem nenhum business fácil, não tem nada tranquilo, todos têm suas características e é assim mesmo, e vamos em frente. Eu acho que eu já falei muito e podia parar por aqui, talvez depois, se vocês tiverem perguntas, eu teria prazer em responder. Muito obrigado.